O contrato ou mecanismo de vesting continua sendo um tema que, por mais que você fale dele, sempre vão haver dúvidas. Hoje, para além de falar deste aspecto de vesting, eu quero abordar uma perspectiva um pouco diferente, que é da adoção do vesting em acordos societários, em acordos de sócios, em memorando de entendimentos entre fundadores de startups. As pessoas acabam confundindo bastante isso, porque sempre associam o vesting àquela percepção de você dar participação ou outorgar o direito de opção de compra de uma participação de ações da empresa, né? Para você trazer um colaborador que é uma peça-chave na sua companhia, para você trazer uma pessoa que é super relevante para o seu negócio para perto, para você eventualmente envolver mais, reter e atrair bons talentos para o seu negócio. Isso no melhor cenário. No pior cenário, a gente vê vários fundadores prometendo vesting para Deus e o mundo, porque não conseguem pagar a remuneração de mercado daquelas pessoas e utilizam o vesting como uma forma de remunerar isso. Não é o melhor jeito de você utilizar esse mecanismo. Mas falando do ponto de vista prático, como a gente já explicou em outros vídeos, o vesting ele não é um contrato por si só. O vesting ele é um mecanismo que funciona de forma muito simples. Ele é um mecanismo de aquisição de participação societária numa empresa mediante o cumprimento de alguns requisitos. Então você sempre vai ter a figura dos sócios ou da sociedade que vai outorgar participação daquela sociedade, vai dar a opção, né, de comprar participação naquela sociedade a alguém, que a gente vai chamar aqui de beneficiário, mediante o cumprimento de requisitos. Isso é o vesting. Portanto, você pode encaixar esse mecanismo em vários tipos de contrato, não apenas num contrato puro de vesting ou mesmo num plano de stock options. É possível inserir o mecanismo de vesting em acordo de sócios, em memorando de fundadores, em acordo de fundadores, em acordos ou contratos com conselheiros, com advisors, em acordos até mesmo de investimento, em contrato de investimento, apesar de ser muito raro, nós já vimos aqui na Safe alguns casos de vesting em contratos de investimento. Então você pode utilizar esse mecanismo em vários contextos diferentes. No nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a inserção do vesting em acordos societários, em contrato de sócios ou acordo de sócios, ou mesmo no memorando de entendimentos entre fundadores. Acho que a primeira coisa que você deve pensar a respeito da implementação do vesting no seu acordo societário é o motivo de você estar utilizando esse mecanismo. Como ele é um mecanismo de aquisição de participação ao longo do tempo mediante o cumprimento de requisitos, eu acho que uma grande justificativa para você poder utilizar um vesting no acordo societário é o fato de que ele vai reter, engajar e vincular o comprometimento dos sócios da empresa ao projeto. Afinal de contas, se um dos sócios decidir pular do barco antes da hora, ou pular do barco ali num período menor do que era esperado por todo mundo, ele vai ter uma espécie de punição, entre aspas, pela saída antecipada. Ele não vai sair com toda a participação que ele teria direito normalmente, né? Mas como é que vai funcionar o vesting? Porque geralmente o vesting é mais comum, como a gente vê no mercado, ele é um mecanismo de você adquirir participação ao longo do tempo. Então você começa com um copo vazio e vai enchendo o seu copo ao longo do tempo, né? Você começa com 0 de participação e vai adquirindo o direito a comprar a participação gradualmente. Mas e quando você quer aplicar o vesting para sócios? Afinal de contas, os sócios eles já têm participação, eles já começam com um copo cheio, eles já estão com um tanque cheio ali de ações, de participação. Como é que você vai aplicar o vesting nessa circunstância? É aí que entra um conceito que algumas pessoas já ouviram falar, talvez você tenha ouvido falar, talvez não, mas é o conceito de vesting reverso. Como é que funciona o vesting reverso? Se você for pensar numa ideia de progressão, o vesting, você utiliza ele para a pessoa adquirir participação ao longo do tempo. Então, a cada período de tempo específico, ela vai aumentando a participação gradual até chegar na participação alvo que foi definida lá no início do contrato. No caso do vesting reverso, essa pessoa ela começa com a participação inteira e aí o período de tempo que vai passar, essas frações temporais que vão passar, tem como objetivo garantir que ela permaneça com aquela participação inicial. Então vamos imaginar um cenário de um vesting reverso. Você tem 3 sócios, um sócio tem 20%,
o outro tem 20% e o outro tem 60%, totalizando ali os 100% de participação. Imagina que você vai aplicar um vesting ali de 2 anos. Vamos pensar um cenário bem conservador, bem tranquilo ali, de 2 anos do vesting, apenas realmente para poder manter o engajamento, para manter o envolvimento por pelo menos 2 anos, né, de todo mundo. Nesses 2 anos, você vai ter um período ali fracionado de alguns meses ou períodos, né, seja bimestre, seja trimestre, semestre, onde você vai fracionar esses 2 anos. Vamos imaginar um cenário onde a gente vai fracionar por 24 vezes. Então, a cada mês, há uma fração ali daquele período de vesting que está passando, que está correndo. Num vesting normal, a cada mês a pessoa adquiriria o direito à participação, proporcional àquele mês que passou. No caso do vesting reverso, como todo mundo já começou com a participação, com o passar do tempo, a pessoa só vai garantindo o direito a permanecer com aquela participação. De modo que se, por exemplo, neste caso que a gente está mencionando, um dos sócios, o que tem 60%, ele decide pular fora do barco antes da hora, ele pulou lá com 12 meses, deu 1 ano de contrato, de sociedade, ele falou, cara, não quero mais, não está alinhado aos meus interesses, vou sair. Se ele sair com 1 ano, ao invés de ele ter 60%, que é o total que ele teria direito, ele vai sair com 30%. Afinal de contas, ele só teria os 60% total quando saísse se tivesse cumprido todo o período de vesting. Neste caso, a gente está aplicando o vesting reverso. E nos acordos societários, quando todo mundo está no contrato social, quando todo mundo tem participação societária, esta é a melhor forma de utilizar o vesting dentro do seu contrato, dentro do seu acordo de sócios. Justamente porque nesse cenário os sócios já têm participação societária. Então você utiliza o vesting reverso para manter esse engajamento, manter esse comprometimento. Para cada período que vai passando, é como se o sócio garantisse que se ele sair naquele momento, ele garante pelo menos aquilo que ele adquiriu naquele período, né? E aí depois do período de vesting total é que ele efetivamente vai ter o direito à totalidade da participação que ele começou lá atrás. Isso é mais para um evento de saída, né? Um evento ali de seja porque ele quis sair voluntariamente, seja porque ele foi expulso pelos outros sócios ou porque alguém, enfim, obrigou a saída dele por algum motivo. Então você vai ter esse mecanismo que vai ajudar a manter a sociedade um pouco mais coesa. É um mecanismo relativamente simples, muito bem visto pelo mercado, especialmente no mercado de tecnologia e startups, porque, como eu disse, o vesting ele gera um comprometimento maior e ele preserva o cap table, né, a distribuição de participações da empresa, nas mãos de quem realmente está muito envolvido com o projeto, de quem realmente está engajado, de quem realmente está comprometido em ficar, em se dedicar num período de tempo inicial ali que é tão fundamental para essas empresas. Então, tanto no acordo de sócios, que é para aquele caso, aquele acordo que vai ser utilizado quando você já tem uma sociedade constituída, você já tem um CNPJ, já tem um contrato social, quanto no memorando de entendimentos, que é aquele memorando de fundadores para a etapa prévia à constituição da empresa, você vai sempre utilizar o vesting no formato reverso dentro do seu acordo societário para garantir que os sócios se envolvam e você efetivamente consiga, né, os resultados e a eficiência que um vesting se propõe a trazer para a empresa. Essa é a forma correta de usar o vesting dentro dos acordos societários. Se você tiver alguma dúvida, eu peço para que você deixe nos comentários. A gente está sempre de olho nos comentários aí para ajudar. Deixa também sua sugestão de pauta nos comentários. Como vocês podem ver, os nossos vídeos aqui são sempre bem explicativos, bem didáticos, né? Pelo menos é o que a gente espera. As suas sugestões que vão ser deixadas nos comentários serão utilizadas por nós para trazer novos vídeos, novos conteúdos para você. E é óbvio, né? O de sempre. Curta o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como este. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.